Professor Muniz, prazer em voltar aqui contigo para continuar nossa conversa sobre a família. No programa de hoje, professor, queria conversar um pouco contigo sobre a questão dos temperamentos, não é? Dos cônjuges, enfim, dos seus perfis psicológicos. Qual é o impacto, como é que se tem tratado essa questão hoje nas relações conjugais? Veja, Daniel, que na família, na empresa, onde tem gente, diz que 80% dos problemas são de ordem emocional, né? E só 20% são problemas técnicos. E no casamento não é diferente. Por quê? Normalmente as pessoas buscam um complemento emocional, né? E daí que já tem literatura sobre isso, né? Que os opostos eles tendem a se atrair inconscientemente no namoro e no noivado, para que haja um complemento dessas vidas. Isso é uma realidade, né? E se eu fosse dizer para você qual que é o melhor, que eles sejam semelhantes ou que eles sejam opostos, eu diria para você, sem medo de errar, o ideal é que sejam opostos, porque a vida é, na verdade, um plano de complementariedade. E aí os opostos podem se integrarem melhor. Se integrar e um cobrir a fraqueza do outro. Agora, professor, também às vezes os casamentos se dão num contexto de pouco autoconhecimento, não é? Quer dizer, não precisa um tempo adequado de namoro, noivado. Como é que isso tem a ver com o conhecimento do temperamento de cada um? Eu diria hoje que nenhum noivo deveria entrar para o casamento sem ter um conhecimento, sem fazer um levantamento da sua estrutura emocional. Tem tantas ferramentas hoje, eu recomendo que eles procurem a Criativa Humana e façam o perfil deles com a ferramenta PET, para eles se conhecerem. E por aí saberem como gerir um ao outro. Agora, professor, essa questão dos opostos se complementarem é intrigante, não é? Porque eu tendo a julgar que só é bom aquele que é parecido comigo, não é isso mesmo? E aí o ideal é que eu conviva com alguém oposto, e normalmente os opostos se atraem, não é? Essa máxima popular. Eles se atraem no namoro e no noivado e tendem a se divergir no casamento no ponto que os atraiu. E aí qual é o segredo, então, para esses opostos conviverem bem? Conhecimento. Autoconhecimento e heteroconhecimento. Quem sou eu? Minhas forças e minhas fraquezas, e quem é você? Com suas forças e suas debilidades. E nós temos aí, fundamentalmente, 4 áreas do comportamento humano que precisa estar bem atento. Por exemplo, a capacidade de ação. Tem uma pessoa mais ativa, mais proativa e outra mais harmônica. Quanto à comunicação, pessoas mais falantes, sociáveis, outras mais discretas, mas muito mais criativa, muito mais pensadora, essa muito mais comunicativa. Quanto ao ritmo, há pessoas mais calmas, mais serenas, há pessoas mais rápidas, mais intensas. Quanto à formalidade, há pessoas bem mais organizadas, detalhistas, e outras mais livres, mais soltas, mais informais. Isso aqui é um assunto que comporta aí um seminário de umas 4 horas para se falar sobre esse assunto. Mas o casal tem que estar atento a isso, porque aquilo que atraiu é aquilo que diverge. E, professor, e como se comportar no dia a dia, na rotina familiar com o oposto? Ok, valorizando aquilo que atraiu. Por exemplo, uma pessoa mais harmônica, ela foi atraída pela coragem de uma pessoa proativa. O proativo foi atraído pela humildade da pessoa, pela bondade da pessoa mais harmônica. Valorizar isso. E não supervalorizar ou dimensionar os pontos negativos. Porque uma pessoa harmônica pode olhar para uma proativa e dizer assim, autoritário, arrogante, rei na barriga, e o outro devolver, medroso, frouxo. Por exemplo, uma pessoa mais discreta enxergar o comunicativo dizendo que fluência verbal, que sociabilidade, e o outro olhar e dizer que intelectualidade, que capacidade de pensar, organizar ideias, e não ver no outro manias de estrelismo e no outro uma pessoa fechada. Quanto ao ritmo, a mesma coisa.
O calmo, ele deve admirar a rapidez do rápido, e o rápido admirar a tranquilidade, assim como o organizado e a pessoa mais flexível. Olha aqui, ó. Temos que polarizar os pontos positivos e entender que esses pontos negativos são ervas daninhas intrusas. O que faz o inimigo da família? O inimigo de Deus? Ele vai fazer com que os casais superdimensionem os pontos negativos e esqueçam dos positivos. Que é uma tendência nossa ficar mais com o negativo, não é, professor? Todas as pessoas têm traços lindos para nós elaborarmos. Na medida em que eu valorizo os pontos positivos do meu cônjuge, com certeza ele fica muito mais flexível a aceitar um desenvolvimento nos pontos negativos. Professor, e como que se dá o ajuste de interesses às vezes, não é? Porque os interesses também podem ser opostos, projetos de vida. Sim, o interesse ele vai acontecer exatamente nesse processo de complemento, né? Esse processo de complemento. Eu tenho que, um vai ter que entender que ele precisa de traços do outro. Por exemplo, uma pessoa corajosa e determinada, o que ela pode aprender com uma pessoa mais humilde? A própria humildade, a bondade, o altruísmo. Essa vai interessar-se porque que tipo de comportamento ela vai importar do outro? A autoconfiança, a coragem, a determinação. E assim por diante, uma pessoa calma, ela há de importar para ela senso de urgência, enquanto o rápido vai procurar ouvir mais coisa que ele não sabe fazer, mas que aprende com o cônjuge. Perfeito, professor. Você que tem acompanhado essa série do professor Muniz sobre família, divulgue esse material, multiplique esse material. Nós precisamos, de fato, erguer forças a favor da defesa da família, porque, como já se disse há tanto tempo atrás, não há nenhuma sociedade saudável que não tenha na família a sua base. Muito obrigado, professor Muniz. Até o nosso próximo episódio. Até.